Amigos de Ideal Espírita, estamos aqui para a execução dessa tarefa que nos foi proposta, de análise de uma página, e possamos nós aproveitar esse momento para reflexão e aprendizado. E em prece, elevar nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele que nos inspire e pedindo a espiritualidade que nos oriente para que possamos meditar e mergulhar um pouco mais no entendimento. Que assim seja. Nós vamos ler aqui uma página do livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro ele faz análises de questões de O Livro dos Espíritos. E a página que nós vamos ler hoje, ela foi recebida na reunião pública de 5 de outubro de 1959. E Emmanuel faz uma análise da questão número 466 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler aqui, a questão 466, um pedaço, para que nós venhamos a entender a pergunta que Kardec lança à espiritualidade aqui no Livro dos Espíritos, nessa questão, e entender melhor ainda as colocações de Emmanuel, e vamos fazer uma análise rápida aqui com relação a isso, essas colocações que Emmanuel faz nessa página. Então, no Livro dos Espíritos, a questão 466 está na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos. E o assunto é influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 466, que é a questão analisada pelo Emmanuel, Kardec faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Nós vamos ler aqui alguns trechos, alguns que eu sublinhei aqui da resposta dada pela espiritualidade com relação a isso. Kardec pergunta então, por que Deus permite que os espíritos, ainda imperfeitos, nos excitem, nos estimulem ao mal? A espiritualidade responde o seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, a espiritualidade coloca aqui que são instrumentos que colocam em prova a nossa fé e a nossa constância na prática do bem. E exatamente por essas provas é que a gente vai se aprimorando, que a gente vai se desenvolvendo. Emmanuel, então, como eu falei, na reunião pública de 5 de outubro de 1959, fazendo uma análise dessa questão 466, essa página consta no livro, vou citar novamente, Religião dos Espíritos, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Fazendo análise dessa questão, Emmanuel ditou, pela psicografia do Chico, a seguinte página: na hora da crise. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam, inarticuladas, no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teme em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é um mundo que o Cristo, no coração. Grita o mundo, pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo, através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo: acomoda-te como puderes. Pede o Cristo: levanta-te e anda. Diz o mundo: faze o que desejas. Pede o Cristo: não peques mais. Diz o mundo: destrói os opositores. Pede o Cristo: ama os teus inimigos. Diz o mundo: renega os que te incomodem. Pede o Cristo: ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse. Pede o Cristo:
Ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente, nesta noite, pedirão tua alma, e o que amontoaste, para quem será? Obsessão é sempre problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas assim sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo, e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Então é muito interessante, né, as colocações de Emmanuel nessa página aqui, explicando as orientações trazidas pelos benfeitores espirituais nessa questão 466 de O Livro dos Espíritos. Então todos nós sofremos a influência dos irmãos ainda infelizes desencarnados. Todos nós sofremos a influência desses espíritos ainda que tendem à imperfeição que estão no plano espiritual. Todos nós. Exatamente a questão está na sintonia que venhamos a dar. Exatamente a questão está no quanto eles realmente nos influenciarão. Porque a influência existe dentro da nossa casa, né, na rua, adentrando ao centro espírita, talvez dentro do centro espírita, porque aí a pessoa fala assim, André, mas os espíritos imperfeitos entram no centro espírita? Sim, se a eles for permitido, sim. Às vezes eles vão no sentido de receber orientação, mas até receberem essa orientação, podem sim eles nos influenciar. E a mais, se mesmo que os espíritos não entrem no centro espírita, porque a eles não é permitido, esses espíritos ainda imperfeitos, nós, por estarmos talvez em sintonia com eles, podemos estar sentados lá no salão do Zico e sofrermos por pensamento, eles pensando, ligando-se ao nosso pensamento, e influenciar o nosso pensamento. Então todos nós estamos propensos a receber a essa influência dos espíritos imperfeitos. E é muito interessante que nessa mesma, a mais acima aqui, mais acima não, depois, o Kardec questiona a espiritualidade, por que os espíritos nos influem ao mal? E é muito interessante e bem objetiva a resposta da espiritualidade, né? Que fala que eles fazem isso para que nós venhamos a sofrer como eles sofrem. Então, eles sofrem, se sentem extremamente invejosos quanto às vezes a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a nossa busca e tentativa de tentar mudar, e acabam nos influenciando. Por conta disso, porque eles querem que nós venhamos a sofrer. Muitas das vezes esses espíritos, né, são desafetos nossos de outras existências. E às vezes esses espíritos são afetos nossos de outras existências. Ah, mas como é que é isso, André? Um afeto, né, nessa categoria, e eu já estou nesse estágio. Mas exatamente, né, você está nesse estágio, mas talvez um dia você tenha estado no estágio dele, desencarnado ou encarnado. Então existe ainda, né, essa afinidade vibracional com esse espírito. Você está buscando andar, buscando se modificar. Ele também está, mas ainda não percebe melhor o caminho que você talvez já esteja percebendo. Por isso, às vezes, esse espírito não é um desafeto, muito pelo contrário, às vezes é um afeto. Alguém que no passado foi um amigo, um grande companheiro, aquele que compartilhamos ombro a ombro o mesmo ideal, estivéssemos nós encarnados ou desencarnados, e muitas das vezes um ideal equivocado, um ideal tendencioso ao mal, um ideal de fazer o outro sofrer. Só que nós tentamos caminhar, ele ainda não. Então nós temos que entender que essa influência que sofremos
desses irmãos ainda imperfeitos, infelizes, elas existem porque somos nós ainda imperfeitos e infelizes. E se hoje nós estamos buscando nos modificar e traçando um novo rumo em nossa vida, não quer dizer que no passado não tenhamos nos equivocado para com esse espírito. Não quer dizer que no passado, junto com esse espírito, não tenhamos estimulado outros a se equivocarem. Não tenhamos trazido a desdita a algum irmão nosso. Então existe ainda essa afinidade vibracional. Existe ainda em nós um pouco da sombra daquilo que já fomos no passado. E essa sombra às vezes aparece. Essa sombra aparece e cria em nós pensamentos. E exatamente aí que esses irmãos nossos se afinizam a esse pensamento e nos influenciam. Nos influenciam, como eu citei aqui, né, não é essa questão, mas uma outra, porque eles querem que nós venhamos a sofrer o que eles sofrem. Então a questão que Emmanuel coloca aqui, né, fazendo agora especificamente uma análise rápida da página do Emmanuel propõe que pensemos em Jesus. A própria espiritualidade coloca que Jesus é guia e modelo. Isso é claro, óbvio. Se Jesus é guia e modelo, tenhamos-lo então como guia e modelo. Em determinadas situações que venham a acontecer no nosso cotidiano, que venham a nos influenciar, pensemos o que Jesus faria. Tentemos nos recordar os seus ensinamentos. Tentemos, acima de tudo, criar um outro padrão vibratório para que não venhamos a sintonizar com esses irmãos infelizes, venhamos a romper com esse padrão vibratório. Porque isso é muito interessante, né? A gente vai aprendendo isso na doutrina espírita e que isso fique claro para as pessoas. Nós sofremos a influência de irmãos infelizes, às vezes por um processo longo que gera, né, as influenciações espirituais que nós conhecemos como obsessão, muitas das vezes por uma incapacidade nossa de manter um padrão vibratório elevado. Muitas das vezes por uma incapacidade nossa de manter um pensamento positivo, construtivo. Nós é que damos a brecha para sofrermos a influência desses irmãos. Nós é que damos o caminho para que eles possam, né, chegar até nós. Então a questão toda é essa, é vigiarmos o nosso pensamento, vigiarmos a nossa conduta, vigiarmos a nossa vida a cada instante. Eu costumo falar que o vigiar e orai, dito por Jesus no Monte das Oliveiras, é de uma profundidade enorme, porque cabe em todas as situações da nossa vida. A vigilância e a oração são imprescindíveis na nossa vida. Nós temos os nossos amigos, nossos benfeitores espirituais a nos ampararem, a nos orientarem, sim, também eles nos influenciam e, obviamente, né, nos influenciam para o bem, para a atitude boa. Mas somos ainda imperfeitos, somos ainda limitados, sofremos com maior facilidade a influência dos irmãos infelizes, dos espíritos ainda imperfeitos. É mais fácil ainda para nós nos sintonizarmos com a luz e com a sombra do que com a luz. Então temos que nos empenhar a sintonizar com a luz. O empenho na sintonia com a luz parte de nós próprios, do nosso esforço, da nossa capacidade. Então, dentro dessas situações que Emmanuel coloca aqui, é termos sempre o Cristo como referência. O Cristo como colocado pela espiritualidade como guia e modelo. Se a sociedade pede uma coisa, o que o Cristo nos ensina? Façamos então o que o Cristo, né, ensinou. É o que ele fala aqui. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta e anda. Ah, eu estou com preguiça, né? Eu lembro muito do Júlio, porque nós estamos fazendo um estudo outro dia, né? E você fica com aquela preguicinha, né? Ah, eu não vou no centro, ah, eu não vou ler o livro, ah, eu não vou estudar no sistematizado, ah, eu não vou no grupo do André Luiz, ah, eu não estou muito com vontade de ir na mediúnica, ah, vai ter um curso de passe, mas é no sábado de tarde. E aí nós vamos deixando sempre de lado as coisas. E não percebemos, né, que como pede o Cristo, levanta e anda. Vamos agir, vamos fazer a nossa parte, vamos nos empenhar. Vamos buscar fazer com que, né, nós venhamos realmente a nos esforçar. E isso tudo irá acarretar uma mudança de pensamento, né? Diz o mundo, fere a quem te fere,
Ah, não, eu retribuo na mesma moeda. Bateu, levou. Se mandar lá, leva daqui. Né? Não é isso que o mundo fala? E o que que pede o Cristo? Perdoa sempre. E aí o que que nós temos que fazer para perdoar? Nos modificar. Fazer o exercício do auto-perdão, como diz o Espírito Hamed, de nos perdoarmos em nossas imperfeições para entendermos a imperfeição do outro e perdoar a imperfeição do outro. Tendo entendimento de que a imperfeição dele é uma consequência do estado em que ele está, assim como a minha imperfeição é uma consequência do estado em que eu estou. Diz o mundo, censura como quiseres, pede o Cristo, não condenes. O pré-julgamento, a censura, você reprovar a atitude do outro, você se colocar numa condição como se você tivesse uma perfeição da qual você ainda não tem, cobrando do outro uma perfeição ao qual ele está buscando assim como você. Então nós não devemos condenar, nós temos que entender a limitação do outro, buscar então compreender a nós próprios para compreender o outro. Então é que nós possamos para pensar isso. Diz o mundo, acumula o ouro e o poder que te faças temido. Vamos ter. Nós estamos numa sociedade que, graças a Deus, até por conta dessa situação toda da pandemia, está começando a se modificar o pensamento de algumas pessoas. As pessoas estão percebendo que o importante não é ter, mas é ser. E aí o mundo fala, acumula o ouro e o poder para que te faças temido. E o que diz o Cristo? Provavelmente nesta noite pedirão tua alma. E o que amontoaste, para quem será? Talvez essa noite eu venha desencarnar. E aí se eu amontoei coisas, no sentido de cobiça, de usura, para quem vai ficar isso? Ah, mas eu vou deixar para minha filha. Mas será que a sua filha quer isso? Será que a sua filha não tem outro objetivo na vida dela? Será que para ela isso importa? Será que na realidade isso importa para você? A suposta boa vida que você quer dar aos seus filhos, na realidade, será que não é um pensamento seu? Será que eles querem essa boa vida? Será que eles não querem uma vida mais, como a minha filha costuma falar, minimalista? Vivendo com o necessário, com o mínimo, sem grandes, sem grandes vontades de acúmulo, tendo sonhos sim, mas sonhos diferenciados, sonhos de um planeta melhor, de uma pessoa modificada. Será que não é esse o pensamento dele? Então, que nós paramos para pensar nisso, que sofremos a influência nós ainda desses irmãos imperfeitos, infelizes, que fazem isso porque querem que nós venhamos a sofrer o que eles sofrem. Entretanto, nós podemos mudar esse padrão, nós podemos mudar esse pensamento, nós podemos tirar a sintonia, essa sintonia desses irmãos, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa conduta, mudando o nosso ponto de vista, nossa forma de ver o mundo, de ver a nós próprios. E o que eu devo fazer? Seguir o Cristo. Pegar nele o exemplo, nas mensagens dele, nas palavras dele. O Emmanuel ele coloca aqui uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade. Às vezes, uma frase do Cristo, ele aqui citou frases ditas pelo Cristo. E às vezes num texto enorme, o Emmanuel pegou uma frase. Eu costumo falar às vezes que uma frase dita pelo Cristo, você pode fazer um seminário espírita. Você pode fazer uma conversa aí de 2, 3 dias em cima de uma frase do Cristo. Porque são de uma profundidade espiritual, moral enorme. Então, quando nos sentirmos inquietos, o que eu devo fazer, pensemos o que o Cristo me ensinou. O que o Cristo faria nessa situação. Como Jesus se comportaria nessa situação? Ah, André, mas eu não sou Jesus. Eu sei disso. Mas como a espiritualidade fala, ele é guia e modelo. Se ele é guia e modelo, vamos pegá-lo como guia e modelo. O que faria o Cristo nessa situação? Vou buscar fazer o que ele faria. Ter o comportamento que ele teve. Nas minhas limitações, na minha imperfeição, mas buscando seguir o caminho que ele traçou. Que certamente, mais do que me proteger da influência desses irmãos infelizes, esse caminho que ele traçou me virá contribuir para a minha mudança, para a minha reformulação, para um novo caminho dentro de mim. E aí sim nós vamos começar a receber a influência dos benfeitores espirituais, porque estaremos sintonizados com ele. Estaremos sintonizados com ele porque estamos mudando.
estamos mudando, porque estamos buscando fazer o que o Cristo ensinou. Muito obrigado, meus irmãos. Meditemos nisso, nessa página, nesse ensinamento grandioso de Emmanuel, dos ensinamentos do Cristo. E vamos seguir o amado Mestre sempre. Muito obrigado, muita paz.